Fala Brasil, mais uma vez aqui, professor Pagi com a biologia para o Enem e para os outros vestibulares no percurso educacional. Hoje nós vamos falar de um filo de invertebrados muito interessante, muito importante, que é o filo dos plateumintos. A gente fala muito desse filo quando a gente trata de doenças causadas por vermes, mas vou mostrar para você hoje que nem só de parasitas tem esse filo, beleza? Vem aqui comigo. Filo Plateumintes, olha esse nome complicado, né? O que significa esse nome? Plates vem de plano, eumintes, vermes. Ou seja, vermes planos ou melhor, vermes achatados. Beleza? Então, quando alguém falar plateumintos, você vai lembrar de vermes achatados. E vamos descobrir por que esses vermes são achatados. Isso tudo tem uma lógica biológica por trás disso aí. Tranquilo? Ótimo. O filo plateumintos é dividido em 3 principais classes. Essas principais classes é importante que você reconheça e saiba pelo menos um representante de cada uma delas. Vem comigo aqui. Cestódios. Quem são os cestódios? São as tênias. As tênias que provocam a teníase, a cisticercose, beleza? A tênia do peixe aqui no Brasil tem se aumentado muito o caso de tênis de peixe pelo hábito que a gente vem adquirindo ao longo do tempo de comer comida japonesa, peixe cru. Cuidado para não pegar a tênia do peixe, beleza? Os trematóides, quem são os trematóides? São os esquistossomos. Provocam a xistose, doença bastante importante aqui no Brasil. Fasciolose, facíola hepática, também faz parte do grupo dos trematóides. Olha ali. Turbelários. Quem são os turbelários? Está desenhado aqui, ó. Olha que bichinho bonitinho. Essa é a planária. Planária, principal representante que a gente tem aqui no Brasil, nas lagoas de água doce, a Dugésia tigrina. Planária de vida livre. Olha aí. Um representante, plateuminto, que não é parasita de ninguém, vive no ambiente interagindo com os outros seres vivos. A planária, por exemplo, ela é carnívora, ela se alimenta de ovos de invertebrados. Beleza? Vamos falar um pouquinho das características gerais dos plateumintos. Corpo achatado. Esse achatamento ele acontece no eixo dorsoventral, ou seja, das costas até a barriga. Se você observar bem o desenho aqui que eu fiz, aqui eu desenhei uma planária. Essa planária, ela está meio virada assim, a gente consegue ver a partir desse corte transversal como o corpo é achatado. Esse achatamento ocorre em virtude da ausência do sistema circulatório. E a partir do momento que o sistema circulatório não existe, as células elas precisam trocar substâncias entre si por difusão. Para poder, então, facilitar a difusão e a troca com o ambiente, o animal sofreu um achatamento. Olha aqui. Se a célula está aqui na beiradinha da superfície do corpo, ela consegue trocar com o ambiente facilmente as substâncias. Mas se essa célula está aqui no meio do corpo, se esse corpo não fosse achatado, ela estaria distante demais da superfície do corpo e aí, consequentemente, ela não conseguiria trocar substâncias com o meio. Então, a solução que a natureza chegou para a falta do sistema circulatório foi achatar o corpo do bichinho. Tranquilo? Vem aqui comigo. Corpo achatado, né? Isso aqui é uma adaptação devido à ausência do sistema circulatório. Beleza? Triblásticos acelomados. 3 blásticos, com referência aos folhetos embrionários acelomados. Olha de novo aqui no desenho. Ectoderme, primeiro folheto embrionário. Endoderme, folheto mais interno. Mesoderme, ocupando todo o espaço no corpo do animal. Não há uma cavidade secundária. Tem cavidade? Tem. A cavidade do tubo digestório. Mas não tem uma segunda cavidade, que é a cavidade secundária, que poderia dar origem ao que a gente chama de celoma. Como vocês podem ver nos moluscos, nos anelídeos, nos artrópodes, nos equinodermos e também nos cordados. Todas essas aulas já estão na nossa biblioteca. Beleza? Ótimo. Então, são triblásticos sem celoma, triblásticos acelomados. Simetria bilateral. Olha aqui para o desenho de novo.
Pega essa planária, parte ela no meio. Como você consegue dividir essa planária em metades ou em parcelas iguais? Partes iguais. Só se você dividir ela assim, no meio. Os plateumintos, na escala evolutiva, essa simplificada que a gente estuda no ensino médio, dos 9 filos de animais, o primeiro filo que aparece com simetria bilateral. E a simetria bilateral ela tem uma consequência muito importante, que é a movimentação mais eficiente. O bicho que tem simetria bilateral, ele faz o quê? Ele anda para frente, ele se movimenta num único vetor de movimentação. Isso aumenta a sua taxa de movimentação no meio e isso implica em uma adaptação muito importante. Olha aqui comigo. Simetria bilateral leva a cefalização. Em outras palavras, a cabecização, ou seja, a formação, a invenção, o surgimento da cabeça. Vamos entender rapidinho como que essa parte do corpo, a cabeça, surgiu no reino animal. Vamos pensar. Se o bichinho, vamos supor que essa caneta seja um animal, beleza? Se um bichinho agora tem simetria bilateral, isso significa que ele vai começar a se movimentar num eixo bem mais definido. Olha ele se movimentando. Então, se ele está andando para a frente, vai ter sempre uma parte do corpo dele que vai chegar primeiro no lugar do que o resto do corpo. Você concorda comigo? Essa parte aqui, ó, a tampa verde da caneta. Essa parte, então, a tampa verde da caneta, que chega em primeiro antes do resto do corpo, ela tem que ser munida, dotada de uma maior quantidade de órgãos sensoriais para perceberem do ambiente estímulos, como, por exemplo, luz, odores, sons, gostos e por aí vai. Pensa comigo uma coisa. Se aqui eu concentro mais órgãos sensoriais, eu preciso, além dos órgãos sensoriais, ter um processamento dessas sensações mais eficiente. Isso acontece, então, com o crescimento do sistema nervoso, que nesse caso já existe, desde os quinidários. Existia já um sistema nervoso difuso e muito simples. Mas, se está chegando informação complexa do meio, essa informação precisa ser interpretada pelo animal, e isso para garantir a sua sobrevivência. Então, o que começa a acontecer? Ao invés de ter uma célula, ao invés de ter 10, 100, 1000 células, eu vou ter milhares de células nervosas juntas, se comunicando e processando de uma forma mais eficiente os sinais externos que chegam pelas vias sensoriais. Maior número de células nervosas implica em quê? Em maior número, em maior volume do tecido nervoso. Então, essa partezinha do bicho começa a dilatar para poder caber tanto tecido nervoso. A dilatação cria o que a gente chama então de cabeça. A cabeça surge para lidar com uma necessidade de processar todas as informações do ambiente dessa parte do corpo que chega primeiro no lugar do que o resto, para garantir a sobrevivência do animal. Tranquilo? Então, cefalização tem tudo a ver com simetria bilateral. Maravilha? Ótimo. São animais protostômios, ou seja, o blastóporo da origem é um ânus, ou a boca. Protostômios. Como é que é essa palavra aí? Tentei te induzir ao erro. Proto primeiro, stômos, boca. Então, o blastóporo, que é a cavidade originada no desenvolvimento embrionário, dá origem à boca. Olha aqui, proto, primeiro, estômago, boca. Primeiro, a boca. Tranquilo? Mesmo porque esse animal aqui ainda não forma ânus. Então, tem que formar a boca primeiro. São animais assegmentados. Alguns autores, eles falam que as tênias, parasitas intraintestinais, são animais segmentados. Você quer saber mais sobre tênias? Entra na nossa biblioteca, assiste a minha aula sobre teníase e cisticercose. Já está gravada, está lá. Tudo que você precisa saber. Tranquilo? Ótimo.
São animais que podem ser parasitas, né, viver à custa de outros seres vivos hospedeiros, podem ser animais de vida livre, como a gente viu o exemplo da Dugésia tigrina, que é a planária de água doce. Tranquilo? Vem para cá agora. Aqui nós vamos falar dos aspectos fisiológicos, a fisiologia, funcionamento do corpo dos plateumintos. Alguns vestibulares gostam de cobrar esses detalhes, então é importante a gente saber, beleza? Digestão. Como que é o sistema digestório dos plateumintos? Quando ele está presente, em alguns casos a vida parasítica leva ao desaparecimento do sistema digestório. Quando ele está presente, ele é um sistema digestório incompleto. Quando eu falo sistema digestório incompleto, isso implica em que apenas uma entrada. O alimento entra por uma via, toda a digestão acontece e os restos alimentares serão eliminados pelo mesmo buraco. Pensa uma coisa comigo. O sistema digestório incompleto, ele é menos eficiente do que o sistema digestório completo, como é o nosso caso. O professor Murilo tem aulas e aulas sobre o sistema digestório humano. Boca, esôfago, estômago, intestinos e tudo mais. Cada órgão no nosso sistema digestório tem uma função específica. Isso tudo para que esses órgãos possam trabalhar juntos e fazerem o quê? O processo digestivo, que é a degradação química dos alimentos e depois a absorção desses nutrientes. Um material que é digerido pelo sistema digestório incompleto, ele vai ser mais lentamente processado, porque esse sistema digestório ele é menos eficiente. Tá? Então, no caso dos animais que têm sistema digestório incompleto, nós vamos lembrar de duas palavrinhas. A digestão ela é intracelular e ela é extracelular. Professor Pagi, o que significa isso? Significa que, na maioria dos animais que têm sistema digestório completo, a digestão é apenas extracelular, ou seja, a simplificação dos alimentos de grandes moléculas em pequenas moléculas acontece dentro do próprio sistema digestório. No caso do sistema digestório incompleto, parte dessa degradação acontece fora das células, mas como o sistema digestório ele ainda é pouco eficiente, a célula termina de fazer o processo, termina de realizar o trabalho e acaba de quebrar os nutrientes dentro do citoplasma dela. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Circulação. Avisei para vocês, o achatamento é resultante de quê? De ausência do sistema circulatório. Então a gente vai colocar aqui, ó, difusão. Não há sistema circulatório, então a substância circula no corpo do verme por difusão. Respiração. A respiração, ela também não ocorre a partir de órgãos especializados. Ela vai acontecer pela pele do animal. Respiração cutânea. E se a gente pensar na essência da definição da respiração cutânea, ela também engloba o conceito de fusão. Beleza? Então, os gases respiratórios se difundem pela superfície do corpo do plateuminto, do verme. Para continuar, excreção. A excreção dos plateumintos é a amônia. E ela se dá por células, estruturas especiais, conhecidas como células flama. Funciona mais ou menos assim. Essas células flama, elas drenam as excretas nitrogenadas, os íons em excesso, a água em excesso do animal e encaminham esses produtos para poros que se situam na superfície do animal, eliminando assim as excretas pela superfície do corpo. Sistema nervoso. Lembra que eu falei um pouquinho de sistema nervoso aqui como uma necessidade de quê? De processar melhor os sinais sensoriais que esse animal agora está recebendo do ambiente, aumentando a complexidade das interações entre o ambiente e ele. Aqui a gente já vai falar em sistema nervoso ganglionar.
que é o gânglio? O gânglio é um agrupamento de neurônios, de corpos de neurônios. Quando esses neurônios conversam mais proximamente, o processamento ele aumenta bastante. A eficiência do processamento aumenta bastante. Então vimos, olha, digestão, circulação, respiração, excreção, sistema nervoso. Ficou faltando a gente falar apenas de reprodução, aspectos reprodutivos dos plateumintos. Olha aqui, existe a modalidade reprodução assexuada e existe a modalidade reprodução sexuada. Por exemplo, uma planária, ela consegue, a partir de um processo de fissão longitudinal, ela vai sofrendo, então, um estrangulamento da parte posterior do corpo. Olha a setinha azul aqui mostrando a direção desse estrangulamento. Ela consegue desprender uma pequena parte do seu corpo. E essa pequena parte do seu corpo vai originar um novo indivíduo. Reprodução assexuada, formação de indivíduos idênticos. É possível também eu pegar uma planária como essa e cortar a sua cabeça. Se eu fizer isso, depois mais ou menos de uma semana, 10 dias, a cabeça da planária se recompõe. Regeneração. As planárias têm essa capacidade fantástica de regenerar, elas são muito estudadas na parte da biologia que estuda a regeneração dos componentes celulares, dos órgãos, dos tecidos. Até hoje a planária é usada como modelo de estudo de células-tronco, células que originam diferentes tipos de tecido no organismo. Beleza? Reprodução assexuada. Vamos falar um pouquinho agora sobre os aspectos reprodutivos dos plateumintos com relação à reprodução sexuada. Quando eu falo reprodução sexuada, envolvendo formação e encontro de gametas. Tranquilo? Temos indivíduos monóicos, hermafrodita. A tênia, por exemplo, é um indivíduo monóico. Ela mesmo se autofecunda, ela mesmo se autoengravida. Mas existem indivíduos dioicos, com sexos separados. O Schistosoma mansoni tem macho e a fêmea, inclusive com o dimorfismo sexual. O dimorfismo sexual é a capacidade de diferenciar macho e fêmea. Tem a forma diferente, tem duas maneiras ali de se apresentar o sexo. Tem alguns animais que não têm dimorfismo sexual, por exemplo, o ouriço do mar. Você olha para o ouriço, você olha para outro ouriço, é impossível de você determinar quem que é macho e fêmea, a não ser por outras vias. Mas só de olhar é impossível. Tranquilo? E o desenvolvimento? Tem fase larval ou não tem fase larval? As duas coisas são possíveis. Desenvolvimento direto, sem larva. E o desenvolvimento indireto. Desenvolvimento com larva. Ah, professor Pagi, eu não lembro de um plateuminto que tem desenvolvimento indireto. Se você conhece os ciclos de doenças, esquistossomose, teníase e cisticercose, você tem 2 exemplos de plateumintos que têm desenvolvimento indireto. Na cisticercose, o próprio cisticerco é uma larva, e na esquistossomose, o miracídio, que infecta o caramujo, e a cercária, que infecta a pessoa, são formas larvais também. Tranquilo? Muito bem, Brasil. Essa foi a nossa aula sobre os aspectos gerais dos plateumintos. Nas próximas aulas, a gente continua dedicando tempo e falando um pouco sobre os filos, os principais filos dos invertebrados. Encontro vocês na próxima. Valeu e tchau.